Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Numa velocidade impressionante, a nossa vida está cada vez mais digital. Telefones celulares, aplicativos, transações bancárias, tudo ao alcance apenas de um clique. Mas ao mesmo tempo que isso facilita o nosso dia a dia, aumentam os riscos de golpes de pessoas mal intencionadas. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, 1 em cada 5 consumidores brasileiros já foi vítima de algum golpe virtual nos últimos 12 meses. Isso representa mais ou menos 7 milhões e 200 mil pessoas. Um dos golpes da moda é o chamado golpe do cashback, que a gente vai explicar melhor durante o programa. Um outro é aquele que alguém liga para você como se fosse o gerente do banco, dizendo que fizeram uma compra no seu cartão de crédito e que precisam recolher o cartão. Cuidado, isso é golpe. Os bancos não fazem isso. E esses são apenas alguns exemplos. Os golpes digitais e as melhores maneiras de evitá-los são os assuntos do Panorama que começa agora. Nós conversamos pela internet com Fabrício Polido, professor de Direito Internacional, Direito Comparado e Tecnologias da Faculdade de Direito da UFMG, que hoje é professor visitante na Universidade de Barcelona, na Espanha. Fabrício, muitíssimo obrigado por nos atender. Obrigado, Fernando. É um prazer falar contigo e com todos que nos assistem. Fabrício, os golpes digitais parecem que estão cada vez mais sofisticados, né? Clonam os perfis das pessoas pelo WhatsApp, fingem ser gerentes dos bancos, falando como se fosse a pessoa exatamente, aquele gerente que está acostumado a nos atender. Os golpes estão se sofisticando cada vez mais. Parece que a tecnologia avança, mas os golpes também avançam, é isso mesmo? A sofisticação dos golpes no Brasil é uma tendência hoje preocupante, porque ele também acompanha a evolução das tecnologias, desde o uso dos aplicativos, dos telefones celulares, dos dispositivos inteligentes, e cada vez mais os criminosos, golpistas, se aperfeiçoam, aprimoram suas técnicas. Acho que isso é muito importante para aqueles que nos assistem, para explorar vulnerabilidades digitais daqueles que são os usuários dessas plataformas, dos aplicativos, dos dispositivos. E isso faz com que nós tenhamos uma série de preocupações nesse campo, sobretudo pensando na segurança dos dados e na segurança digital daqueles que são os usuários, né? Aumento da clonagem de cartões de crédito, criação de perfis falsos nos aplicativos de mensagem, sobretudo o WhatsApp, que é um dos aplicativos mais populares do Brasil e utilizados em larga massa pela população para comunicação digital, para compras, para interações. Isso faz com que toda essa cadeia, né, de ações que criminosos, golpistas utilizam para atacar, direcionar esses usuários também seja uma preocupação constante. E aí é muito importante saber que existem mecanismos para proteção, prevenção, e quando essa prevenção não é mais possível, mecanismos para poder fazer com que esses usuários sejam reparados, né, sobretudo em ações que são adotadas tanto nos PROCONs, nas autoridades regulatórias, como, por exemplo, o Bacen, o Banco Central, e também no Judiciário brasileiro. Pois é, essa é uma questão interessante na área de direito, né? Os golpes digitais, às vezes as pessoas, vamos dizer assim, fica aquela dúvida de quem é a responsabilidade. É do próprio consumidor que deixou, vamos dizer assim, que os dados fossem roubados, entre aspas, ou é da instituição financeira ou da plataforma que não gerou a segurança suficiente para que isso pudesse ser evitado? Bom, a responsabilidade pela segurança de dados é muito complexa, porque ela envolve esses vários atores, como você bem mencionou, tanto o usuário, o cliente, o consumidor digital, o cidadão que utiliza a internet para os serviços mais variados, como também as plataformas, e aí pensando também nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, nos bancos, nas instituições financeiras. Então, essa responsabilidade varia muito, né? Porque o consumidor tem sempre o dever também de tomar umas precauções, né, medidas para a proteção das suas informações pessoais. Isso é muito evidente, como cuidar de algo que é sua propriedade, né? Do outro lado, as empresas também têm responsabilidades de assegurar
que a segurança dos dados seja uma medida adotada pelas empresas, como também demonstrar que essas empresas, organizações, também adotam essas medidas para evitar, por exemplo, o sequestro ou invasão dos dados, como também a proteção dos dados dos seus clientes nos seus ambientes de plataforma. E esse é um ponto importante porque as empresas têm que demonstrar que elas adotam medidas para evitar, por exemplo, o acesso não autorizado a esses dados. Na linguagem comum, o vazamento dos dados pessoais. E esse é algo muito importante, porque a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, a LGPD, estabelece essas obrigações para aqueles que controlam os dados pessoais. Recentemente, por exemplo, o Procon notificou uma grande plataforma de venda de ingressos online, bem popular no Brasil, para esclarecer se o vazamento de dados de 560 milhões de clientes havia sido ocorrida no espaço da plataforma por ausência de medidas que essa plataforma teria ou asseguraria para a proteção desses dados pessoais dos clientes, dos usuários, aqueles que estão ali transacionando na plataforma, utilizando a plataforma para comprar ingressos e depois utilizar nos estabelecimentos ou nos eventos, no setor de entretenimento, né? Uma área muito comum. E esses vazamentos acabam sendo muito comuns no Brasil, representam uma ameaça aos dados pessoais e segurança, e aquilo que eu chamei a atenção lá no início, né? A vulnerabilidade digital do usuário das plataformas e dos serviços digitais. Pois é, agora, independente da sofisticação do golpe ou de quem é a responsabilidade, o que ninguém quer mesmo é ser enganado e ter prejuízo. Imagina, por exemplo, o caso de alguém que teve todas as economias roubadas ou porque acreditou num telefonema falso, deu um clique num botão errado ou no celular, ou até pior, teve o cartão de crédito clonado por um hacker. O coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, dá algumas dicas de como se proteger dos golpes. Os principais cuidados com certeza, a prevenção. Nós temos uma campanha aqui no Procon da Assembleia que é o hashtag Desligue o Telefone, que serve também para o hashtag Não Responda o WhatsApp ou também Não Responda e-mails. É não responder aquilo que chega a você pelas redes sociais. Então, se você tiver vontade aí, o interesse de conversar com o fornecedor, você tem que entrar no site oficial dele, no aplicativo dele, procurar pessoalmente o seu banco. Então, tudo que está acontecendo de golpe vem através da rede social. Então, não responder, não acessar. Essa é a melhor prevenção. Se por acaso respondeu o assessor, pode ser que ele seja vítima de um golpe. Um dinheiro que mandar ele pagar, por exemplo, ele não vai receber de volta. Por isso que esses casos são de polícia. E mais uma vez, a prevenção é o melhor remédio, porque o caminho é um caminho difícil, um caminho longo para tentar reaver esse dinheiro. Eu brinco que os consumidores brasileiros têm uma goela muito grande, né? São doidos para ter uma vantagenzinha. E eu falo que é um encontro de duas vontades. De um lado de cá, alguém querendo lesar, e do lado de cá, alguém está querendo ser lesado. Então, o consumidor se vê numa oportunidade de ter um dinheiro fácil e, a partir do momento que ele entra nisso, ele perde aquelas cautelas necessárias para sentir que aquilo é um golpe ou não. Então, quando o pessoal já fala muitas vezes, né? Quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, desconfie dessas promoções, dessas ofertas, dessas promessas de devolução de dinheiro que chegam pelas redes sociais. Não clique, não acesse. Pois é, a gente deve sempre desconfiar. Agora, Fabrício, uma coisa que agrava um pouco mais a situação, na minha opinião, é a chegada da inteligência artificial. Ou seja, fica cada vez mais difícil saber exatamente o que é real, o que é falso. Como se proteger agora em eras de inteligência artificial que eventualmente pode ser usada para o bem ou para o mal? Pois é, a própria inteligência artificial ela tem a vantagem de revolucionar a forma como nós interagimos com as plataformas e, ao mesmo tempo, como nós utilizamos a inteligência artificial para fazer tarefas repetitivas, eliminar desperdício de tempo, para também tornar a eficiência dessas tarefas algo como um objetivo, né, das coisas que nós desempenhamos no dia a dia, aplicamos no nosso trabalho, mas também a inteligência artificial pode ser explorada pelos criminosos para atacar de modo muito mais sofisticado. Por exemplo, usar deepfake, né, aquele falso criado pela inteligência artificial para se passar por alguém, seja por uma celebridade, por uma subcelebridade, por um político inspirador, um jogador de futebol, ou mesmo alguém representando uma empresa, o banco,
para se endossar, né, para se validar ali diante daquela pessoa com quem ela interage, com o usuário, com o cliente, com o consumidor. Então, cada vez mais é importante que o nosso cidadão digital, consumidor, o cliente, né, pensando nas instituições bancárias, esteja atento a isso e ele possa também buscar a informação de se que aquela organização, como um banco, por exemplo, tem utilizado inteligência artificial para interagir com ele, cliente, porque é direito desse cliente saber se ele tem sido se ele tem interagido, desculpe, com uma inteligência artificial, como os assistentes virtuais, os bots, né? E exigir atendimento humano, porque é um direito do consumidor, do cliente, ali pensando na instituição bancária. E esse é um ponto muito delicado hoje nessas frentes. Por isso ele tem que rastrear, ele tem que ir atrás, ele tem que ser um pouco mais curioso, eu diria, para buscar entender se ele tem interagido realmente com inteligência artificial e não com um atendente humano, por exemplo. Esse é um ponto muito importante para quem nos assiste. Pois é, um dos golpes agora que estão na moda é o, digamos assim, chamado golpe do cashback. O coordenador do Procon vai explicar exatamente como ele funciona. O cashback é uma prática comercial onde você recebe de volta um percentual daquilo que você pagou com cartão e esse percentual volta ou em forma de dinheiro depositado na sua conta ou em forma de desconto para você fazer uma futura compra. O que é o golpe? Você recebe uma mensagem pelas redes sociais informando que você tem direito a um cashback, que as empresas de cartão de crédito não devolveram para você esse dinheiro, inclusive usam o nome dos Procons para convencer o consumidor de que eles foram obrigados a isso. E aí o consumidor aceita e ele recebe um formulário para ele preencher todos os seus dados, inclusive os dados bancários, por recebimento desse cashback. E a partir daí, ele encaminha o formulário. Quando o criminoso recebe do lado de lá esse formulário, ele informa para o consumidor que para operacionalizar a devolução do valor, ele tem que pagar uma tarifa, uma taxa, né? Um valor qualquer. Ele paga essa tarifa e a partir do momento que ele paga e que o criminoso lá recebe, ele passa a não ter mais contato com aquele suposto fornecedor. Então ele viu que ele caiu num golpe. Então esse dinheiro que ele pagou, não só os cadastros dele, os dados dele estão na mão dos criminosos, como esse dinheiro que ele pagou também é um dinheiro que ele não vai ter de volta. Então é importante que o consumidor saiba que se trata de um golpe, ele não tem que preencher formulário nenhum, não abrir tipo de link nenhum com relação ao cashback e recebendo essas mensagens, fazer denúncia aí aos Procons, às delegacias de polícia, para que seja apurado aí quem está por detrás dessa prática aí ilegal. Pois é, esse caso do cashback, ele justamente pega os dados da pessoa, né, faz com que aqueles dados possam ser usados de uma forma, vamos dizer assim, muito pior às vezes do que o próprio pagamento que a pessoa faz para tentar reaver o dinheiro de volta. Agora, nesse caso, de quem é a responsabilidade? O consumidor tem como reaver um prejuízo num tipo de golpe desse? Tem sim, porque é fato que o consumidor e sobretudo no uso de plataformas digitais, qualquer outro serviço que hoje tem sido viabilizado pela internet, parte vulnerável. Então, a vulnerabilidade por si só do consumidor digital, do usuário de internet, é suficiente para que ele possa buscar reaver esse dinheiro que ele perdeu, sobretudo dentro dessas transações fraudulentas, e mais do que tudo, né, o alvo de golpe do cashback, como tem sido hoje feito no Brasil. E por quê? Porque muitas das empresas, por suas ações de marketing e publicidade digitais, acabam utilizando legitimamente o cashback, programas de benefícios, pontuação, como forma de atrair mais clientes. E por isso, essa empresa solidariamente tem responsável, sim, em relação a essas fraudes e golpes nos quais ou nas quais os usuários foram envolvidos. E eles, por isso, sendo vítimas de golpes digitais, podem buscar a reparação desses danos sofridos, recorrendo administrativamente ao Procon, sempre importante, por ser dentro da estrutura dos órgãos auxiliares de justiça, aquele que vai viabilizar a proteção, e também buscar o judiciário naqueles casos em que os valores também tenham sido elevados, passando pela justiça especializada, justiça de pequenas causas, como também por saber que o próprio o Superior Tribunal de Justiça, STJ, no Brasil,
tem mantido decisões de primeira e segunda instância que reconheceram a responsabilidade dessas empresas nos casos envolvendo cashback, porque provavelmente, esse é um dado muito importante, informações a respeito daquele consumidor que eram de controle daquela empresa chegaram a terceiros, foram compartilhadas. A gente não sabe, para poder investigar isso, há equipes especializadas, mas de fato essas informações, até dados pessoais, passaram nas mãos de terceiros de modo não autorizado. Então há uma cadeia de situações ilegais que acabam comprovando como que, direto ou indiretamente, aquela empresa terá alguma responsabilidade, né? Pensando naquelas empresas que tiveram sua marca, o seu nome ali utilizado pelo golpista ou pela quadrilha, explorando esses golpes de cashback aplicados a um determinado usuário. E por isso, né, essa articulação também entre Ministério Público, Polícia Civil, Departamento de Crimes e Delitos Cibernéticos é tão importante nesses casos, né? E falta muitas vezes no Brasil, Fernando, essa articulação. Por isso que ela é muito importante. Para o usuário é gravar tudo, né? Fazer prints das telas, manter aquela comunicação. Essas provas sempre são muito importantes. É muito simples hoje manter esses prints, esses dados de mensagens trocadas no celular, né? Todos nós sabemos printar redes sociais, né? Fotos das redes sociais. Por que nós não conseguimos também fazer isso com as provas? Então, é uma dica valiosa aí para aqueles que nos assistem. Pois é, outro tipo de tentativa de golpe é aquele que alguém liga para você dizendo que houve uma compra suspeita no seu cartão e pede para você confirmar ou não. Aí quando a pessoa clica dizendo que não fez a compra, veja só o que acontece. Isso aí foi gravado por mim mesmo semana passada aqui na redação da TV Assembleia. Olha só. Em Lojas Magazine Luiza, encontra-se em análise para aprovação imediata. Digite 1, caso queira cancelar. Digite 2 e fale com um de nossos atendentes. Quem é, por favor? Central de atendimento Visa Mastercard, atendente Pedro Lucas, boa tarde, com quem eu falo? Ei, Pedro, é Isadora. Eu recebi um aviso. Tudo bem? Que tem uma compra, tem uma compra suspeita? Sim, eu verifiquei aqui no sistema que a senhora foi redirecionada do autoatendimento eletrônico mediante uma compra que se encontra em análise, no valor de R$ 1.235,15 através de um cartão virtual via aplicativo da senhora. Só mais um momento. Eu falo com o dono. Não, é Isadora aqui. É que aqui aponta no nome de... Só um momento. Mas peraí, Pedro, vocês estão falando da Visa, não é? Da central do Visa, cartões? Da Visa Mastercard de cartões. Não, Visa Mastercard, então? Não é? Isso. Da central da Visa Mastercard. Que eu tenho cartão, mas eu tenho. Será que não tem algum problema aí, não? O meu é Mastercard. Vocês trabalham com a central da Visa Mastercard? Isso. Então, você não quer olhar para mim? Isso aconteceu aqui exatamente essa semana, a gente fazendo esse tipo de teste, porque esse tipo de telefonema acontece milhares e milhares de vezes com todo mundo. Meu telefone toca e eu geralmente não atendo, dessa vez a gente resolveu atender. É uma coisa difícil, às vezes, de identificar, né? No meio de tanta informação que a gente tem hoje, a pessoa fica preocupada e pode cair nesse golpe, né? Exatamente. E acredito que, como qualquer um, como fez a Isadora nesse caso, alimentar um pouco a conversa para poder entender como esse golpe é feito é um exercício de cidadania digital, para compreender, olha, como que é que essas quadrilhas e golpistas têm se sofisticado para aplicar esses golpes. Por exemplo, normalmente a ligação vem no celular com o prefixo 0300, 0800, 3003, 4004, que em geral são prefixos utilizados por empresas, bancos,
com seus clientes para esse tipo de interação, né? Então, é muito difícil de você desconfiar que você não está falando realmente com alguém da central de atendimento, né? E aí, é claro que nós percebemos que forma de direcionar a chamada, passar para um suposto atendente ali que vai fazer a triagem do atendimento, é algo que normalmente vai dar essa aparência de ser algo oficial, de ser algo diretamente ali com aquela empresa. Por isso que a forma de perguntar e de direcionar vai dando mais pistas de como isso acaba sendo feito. E foi muito boa a comparação, que a pergunta que ela fez para eles é: vocês são da central Visa, Mastercard? Trabalha com Visa? Ora, Visa e Mastercard são bandeiras de cartões de crédito absolutamente diferentes. Então não tem como ser uma central única, né? Bom, até onde meu conhecimento de mercado vai, isso é impossível, né? Seria para um banco ou outro que atende várias bandeiras, mas mesmo assim isso seria impossível. Então ele mesmo percebeu a ligeireza com quem ele falava, da interlocutora, e desligou porque sabia que ela talvez não seria uma pessoa facilmente enganada num caso desse de golpe por meio do atendimento eletrônico, e isso tem sido muito comum no Brasil. Dicas também: gravar o número dos telefones para eventualmente fazer uma denúncia, seja junto ao PROCON, seja um boletim de ocorrência virtual, um BO eletrônico, né? E as polícias, os departamentos de polícia civil nos estados devem estar atentos a isso, porque pelo número é possível rastrear depois até o serviço de telefonia, ao provedor de serviços de telefonia, e chegar àqueles que têm utilizado esses telefones. É claro que a tecnologia hoje permite que, às vezes, de um celular, esses números sejam originados, né? Então, não é um atendimento eletrônico tradicional. Então, vale a pena esse tipo de investigação. Fabrício, para terminar nossa conversa, nós mostramos aqui os principais golpes que hoje são aplicados aqui no Brasil. Aí em Barcelona os golpes são parecidos? Tem coisas diferentes acontecendo aí? Na Europa, os golpes por meio de dispositivos móveis, telefones, são parecidos, sobretudo via SMS. Mas há uma diferença muito interessante, Fernando, porque na Europa em geral, nos Estados Unidos, existe uma tendência menor dos usuários de plataformas de não utilizarem o WhatsApp diretamente como forma de comunicação. Outros aplicativos de mensagem, como aqueles que existem no próprio, por exemplo, iPhone, o iMessage, ou as empresas, por conta da lei local, como aqui na Europa, a regulamentação europeia, que limita esse tipo de interação por outras plataformas que não o uso de mensagem de texto via SMS. Então parece algo ainda muito antigo, né, comparado com o Brasil, que as empresas já utilizam o WhatsApp para interação direta com seus clientes. E nesse caso aqui na Europa, eles têm utilizado muito ainda a mensagem de texto, o SMS, e nela vem aquele tipo de mensagem: você fez uma compra tal, clique aqui para confirmar. E aí, quando você clica naquela, te direciona para um formulário. Normalmente a pessoa desatenta pode ou instalar um outro software espião no seu telefone celular, ou em casos em que esse usuário tenha tido um relacionamento comercial, por exemplo, com uma operadora de telefonia, né, Vodafone, na Espanha ou em qualquer país da Europa, e ele acredite que realmente aquele link veio da companhia da operadora, ele alimenta ali aquele formulário com dados pessoais para alguma transação que vai ser depois utilizado pelos golpistas. Então, esse tipo acaba sendo sofisticado, né? Mas, né, pensar que no Brasil, no caso brasileiro, o Brasil tem sido referência, não só como país que concentra hoje um elevado número de ataques cibernéticos e incidentes de segurança, ou seja, vazamentos de dados e todas as outras formas que afetam a segurança dos dados e informação nas empresas, nas organizações, como também o Brasil tem se especializado por exportar, né, para transferir para outros países essa indústria dos golpes digitais, dos serviços digitais. Então, nós estamos falando hoje com uma modalidade de serviço que é colocado ali na prática comercial
que é o serviço de golpe digital, de fraudes eletrônicas. Então, veja quanto que o Brasil se sofisticou dessa forma, assim como também o serviço de ataques cibernéticos, o ataque cibernético, ataque aos sistemas de informação como serviço, com equipes especializadas, com empresas que são constituídas para justamente oferecer esse tipo de serviço, né? Pensar que é uma forma hoje de uso de serviço a prateleira, ou vou usar uma expressão, customizado para poder atender aqueles que se valem dos golpes digitais como forma de criação de receita, né? Então, um exemplo aí distorcido do que nós estamos vendo, e nada como o uso, né, das ferramentas de prevenção e reparação para poder evitar isso. Por isso, a educação digital, o letramento digital são tão importantes no caso do nosso consumidor cidadão digital. Caso contrário, nós vamos nos tornar reféns e alvos e vítimas desses golpistas e desses que hoje praticam todos os crimes cibernéticos que também são passíveis de punição no Brasil. Fabrício, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fernando. E o panorama de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre os golpes digitais mais comuns da atualidade e como fazer para evitá-los. Os principais trechos dessa entrevista você acompanha no podcast do Panorama, no site da Rádio Assembleia ou nos principais tocadores de áudio. E a TV Assembleia agora também está no Instagram. O endereço é @TV Assembleia Minas. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa.